Olá, é um prazer revê-los virtualmente para que nós possamos dar prosseguimento às atualizações mensais do nosso curso de Direito Constitucional, sua 13ª edição da GEM do ano de 2022. Já tivemos encontros passados, teremos encontros futuros, sempre com a ideia de atualizarmos com base na legislação e na jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, o direito constitucional, que, como todo direito, é mutável e sofre modificações ao longo do ano. Hoje, de modo especial, em relação ao mês de outubro do ano de 2022. Como fizemos em relação aos meses anteriores e faremos em relação também aos meses posteriores, iremos dividir o nosso encontro em duas partes, até para que nós possamos potencializar os nossos esforços, maximizar os nossos resultados. Primeiro, a legislação. Quero advertir que é uma lei interessante do ano 2022 que altera um tema com repercussão no direito constitucional. Também com repercussão, é bom que se diga, no direito administrativo. E depois, a jurisprudência. Informativos do STF, durante o mês de outubro, retrataram 5 acordos importantes com algum alcance em matéria pertencente também ao direito constitucional. Tocante à legislação, quero chamar a atenção para a Lei 14460, dia 25 de outubro do ano de 2022. Transforma a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, a ANPD, em autarquia de natureza especial. Conforme havia já consignado, essa lei ordinária pode ter repercussão no âmbito do direito constitucional, mas especialmente no âmbito do direito administrativo. No âmbito do direito constitucional, ganha relevância por conta da teoria dos direitos fundamentais, direito aos dados públicos e até sigilo em relação a dados pessoais. Uma série de modificações constitucionais, também uma série de modificações legislativas que impactaram diretamente a temática dos direitos fundamentais, no tocante aos dados, especialmente aqui proteção aos dados. Mas é importante também abordar a questão do direito administrativo. No direito administrativo estuda-se a administração pública indireta, que é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias são entidades da administração pública indireta, basicamente com 3 características. Primeiro, criadas por lei, portanto se fala de lei instituidora. Segundo, cujo objeto é uma atividade típica do Estado, mas desinteressante para a administração pública direta. Costuma-se falar que a entidade mais próxima da administração pública direta que compõe a administração pública indireta. Por exemplo, ensino superior. E daí advém a sua forma intraestatal, dentro do Estado, mas com ele não se confunde, até por ser pessoa jurídica de direito público, criada por lei ordinária, cuja inclusive iniciativa pertence, em modo reservado, à chefia do Poder Executivo, da respectiva entidade federativa. No gênero autarquia, nasce a espécie autarquia especial. A principal categoria de autarquia especial hoje no Brasil são agências reguladoras, de telecomunicação, de petróleo, energia elétrica, vigilância sanitária, aviação civil, e agora também adquire esse status a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autarquia especial, similar, portanto, às nossas agências reguladoras. Portanto, será uma entidade autárquica, evidentemente por ser entidade autárquica federal, competência para julgar e processar eventuais causas ou recursos nas quais ela figura e pertence à Justiça Federal Comum, com base na nossa Constituição, no artigo 109, inciso 1º, com, repito, natureza jurídica própria de autarquia especial, similar, portanto, à regulação, à reguladora de serviço público. Então, esse tema tem impacto direto no direito constitucional, por envolver direito fundamental de acesso e proteção dos dados, da uma autoridade nacional que é criada por conta desse direito fundamental, seu regular exercício, mas também especialmente no direito administrativo. Será a entidade da administração pública indireta federal, transformada a partir de lei ordinária, com iniciativa, na verdade, pertencia ao chefia do Poder Executivo da União, com base na nossa Constituição, no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, alíneas A e C, em relação ao Serviço Público Federal, inclusive, se fosse o caso, em relação ao aumento de sua remuneração, e, evidentemente, litígios nas quais ela possa figurar, agora pertencerão ao Juízo Federal ou ao Tribunal Regional Federal em casos de recurso. Então, é um tema que parece interessante, ligado à legislação ordinária federal durante o mês de outubro, com impacto diretamente no direito constitucional. Mas, sem dúvida, no tocante à jurisprudência, chama atenção agora para 5 acordos do Supremo Tribunal Federal, desde o informativo 1070 até o informativo 1072. Os temas são os seguintes. Primeiro,
Serviço de Telecomunicações. Ação direta de inconstitucionalidade 7211 do Rio de Janeiro, informativo 1070. Depois, resolução de tribunal. Ação direta de inconstitucionalidade 7214 do DF, informativo também 1070. Terceiro, pensão vitalícia, a DPF 975 do Ceará, informativo 1071. Quarta, pessoas com deficiência, ação direta de inconstitucionalidade 7172 do Rio de Janeiro, informativo 1072. E quinta, administração pública do município, advocacia municipal, agravo recurso extraordinário, agravo regimental 873804, Rio de Janeiro, informativo 1072. Interessante lembrar que nós temos um caso de controle de constitucionalidade concreto e incidental, que é o último, aliás, o recurso extraordinário, uma série de agravos no interior dele. Depois temos 4 casos de controle de constitucionalidade abstrato principal. 3 são oriundos de ações diretas de inconstitucionalidade, de números 7172, 7211 e 7214, respectivamente. Ainda existe uma DPF de número 975. Passemos então à abordagem dos casos concretos. Primeiro caso, discute serviço de telecomunicações. Ação direta de inconstitucionalidade 7211 do Rio de Janeiro, informativo 1070. De modo especial, discute-se a Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 8888 de 20. É um caso interessante porque ainda é uma discussão em relação à Covid-19. Aliás, muitos colocam o direito pós-pandêmico, o direito pós-pandemia, os efeitos jurídicos decorrentes da pandemia. Esperemos que ela termine em breve. Mas é importante ressalvar que os efeitos jurídicos dela ainda perdurarão o tempo. Para se ter ideia, o Supremo Tribunal Federal tem acordos dos anos 30 discutindo ainda a gripe espanhola, cujo epicentro ocorreu em 18. E aguarda-se que o STF ainda venha enfrentar algumas questões ligadas à Covid-19 e efeitos decorrentes dela. Essa aqui é uma de suas questões. Essa lei estadual fluminense, ela discute, na verdade, cláusula de fidelidade contratual durante a pandemia da Covid-19. E uma questão levada ao Supremo Tribunal Federal, seria possível que o Estado legislasse sobre isso, mesmo na discussão em relação à Covid-19. É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal tem uma série de acordos pertinentes à epidemia em si, à pandemia em si, discutindo que a questão sobre a pandemia do novo coronavírus, a competência era concorrente no que toca à legislação e comum no que toca à administração. Citando, por exemplo, o artigo 23, inciso 2º, o artigo 24, inciso 12. Isso não só um tocante a combate à pandemia, como também um tocante à vacinação. E o próprio STF fez uma separação entre a vacinação forçada e a vacinação compulsória, não aceitando a vacinação forçada, mas admitindo a vacinação compulsória como mecanismos indiretos que levaria a pessoa voluntariamente, mesmo que não de modo espontâneo, a se vacinar. Na verdade, essa questão envolve efeito decorrente da Covid-19. Tem uma questão levada ao Supremo Tribunal Federal sobre educação em relação à mensalidade de escolas e a redução durante a pandemia, quando a STF reconheceu que seria inconstitucional por ser legislação pertinente a direito civil, com base no artigo 22, inciso 1º, e essa questão agora é pertinente à telecomunicação, similar à questão anterior em relação ao direito civil. E a posição do Supremo Tribunal Federal foi a seguinte: não é questão afeta diretamente a Covid-19. Se fosse competência, seria, do ponto de vista legislativo, concorrente, ou do ponto de vista administrativo comum, como fez, por exemplo, em relação às medidas de combate ao novo coronavírus e à vacinação. É medida ligada à telecomunicação. Por ser a questão ligada à telecomunicação, a legislação aqui seria federal, com base no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal. Essa matéria pertence à União. Mesmo que o texto fosse omisso, é importante lembrar que telecomunicação tem interesse predominantemente nacional. É natural pensar que a União teria competência para isso, como aqui de fato também o possui. Então afirma o Supremo Tribunal Federal. Essa legislação toca em telecomunicação, telecomunicação de interesse preponderante pertence à União Federal. Nos termos do artigo 21, inciso 11, é da União competência para essa matéria, não cabe ao Estado legislar acerca dela, mesmo que tenha como pano de fundo a pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. É um caso, portanto, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual do Rio de Janeiro. Para ser exato, a Lei 8888 de 20, o STF reconheceu a sua inconstitucionalidade, portanto, o pedido que foi julgado como procedente, para reconhecer a invalidade da lei estadual. Outro caso interessante, esse caso eu trago mais para o aspecto processual, teve a resolução de tribunal. Ação direta de inconstitucionalidade 7214 do DF, informativo 1070. Aqui a discussão é sobre resolução do TSE
número 2360719. E para ser bem sincero, a minha preocupação aqui não é tanto com o aspecto material, até porque nesse caso o STF reconheceu que a norma seria constitucional, mas é um caso de uma ação de inconstitucionalidade com julgamento de improcedência, para reconhecer, na verdade, a sua constitucionalidade. Aqui me preocupa muito mais o aspecto formal que esse caso envolve. Repare que o objeto é resolução de Tribunal Superior Eleitoral. E a pergunta é: resolução pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade? Em que medida esse acordo inova em relação àquilo que já havia? Em que medida esse acordo confirma a posição que o STF já possuía anteriormente a ele? E é importante lembrar o seguinte: o STF, nesse caso, manteve a sua posição histórica. Veja que nossa Constituição, no artigo 102, inciso 1º, a linha A, prevê ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, em face desta Constituição, da Constituição da República. Há uma distinção técnica entre lei e ato normativo. Qual seria? Lei está colocada como lei em sentido formal, como ato formalmente legislativo, como ato produzido pelo poder legislativo no desempenho típico da função legislativa. Por exemplo, lei complementar, lei ordinária. Outro conceito, que é o que aqui nos é importante, é o de ato normativo. Não é lei em sentido formal, é lei em sentido material. Não é ato formalmente legislativo, é ato materialmente legislativo. Não é, de modo definitivo, ato produzido pelo poder legislativo no desempenho típico da função legislativa. É ato produzido pelo poder executivo ou pelo poder judiciário no desempenho atípico da função legislativa. Exemplo, no poder executivo, é medida provisória. Exemplo, no direito administrativo pertinente a poder judiciário, é justamente resolução de tribunal. Resolução de tribunal pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, na condição de ato normativo. O Supremo Tribunal Federal entende, então, que esse ato normativo deve ter 3 características. Deve ser autônomo, deve ser genérico e deve ser abstrato. Do final para o começo, deve ser abstrato, se aplique a todos os casos. Deve ser, na verdade, hipotético, se aplica a todas as hipóteses. E deve ser autônomo, não depende de outra norma para ser aplicada a casos concretos. É a resolução, embora tenha o nome de resolução, na verdade, é um ato que possui autonomia, abstração, além de ser genérico. Portanto, pode ser objeto de controle de constitucionalidade abstrato principal. É bom lembrar também, e aqui faço um paralelo de novo com o direito administrativo, de que os 2 ramos do conhecimento jurídico, direito público, falam em ato normativo, mas com sentidos, alcances, conteúdos completamente diferentes. Porque, para o direito administrativo, ato normativo é decreto, é deliberação, talvez resolução. Para o direito constitucional, talvez se dê um outro sentido, como não só esse tipo de ato, mas qualquer ato que venha a ser abstrato, genérico e autônomo. Fato é que é admissível que a resolução do tribunal venha a ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, sem que isso rompa com a literalidade do texto da Constituição, do artigo 102, inciso 1º, a linha A. Na verdade, deve ser tratado como ato normativo. Tem um caso interessante recente, que não é essa hipótese. Tem uma discussão levada ao Supremo Tribunal Federal se súmula vinculante seria ato normativo ou não. Não é esse caso, mas já que eu passei por ele, é importante lembrar essa hipótese. Em relação à súmula vinculante, embora em tese possa ser um ato normativo, o STF tem um acordo, que é na época DPF 161, que reconhece que súmula vinculante não poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por outro motivo, porque existiria um procedimento especial para tanto, que é revisão da súmula vinculante, prevista por nossa Constituição no artigo 100-A caput, que fala em edição, revisão e cancelamento. Agora, para ser bem direto em relação ao caso concreto, resolução de tribunal é pacificamente aceita a sua possibilidade de impugnação via ação direta de inconstitucionalidade. Então, repetindo, não é um caso bem cuja preocupação nossa se dirige ao mérito, muito mais dirige-se à questão formal em relação à admissibilidade, sobre a possibilidade do tribunal esta resolução suscetível de controle abstrato principal. A orientação que o STF nos dá é essa. A resolução pode ser objeto de controle abstrato principal se for autônoma, genérica e abstrata, na condição de ato normativo federal, como aqui se deu. O STF admitiu, reconheceu que ela seria constitucional. Repare, há uma clara separação entre admissibilidade e mérito. É admissível a ação sobre essa matéria. No mérito, ela é constitucional. Portanto, já que o caso é de ação de inconstitucionalidade, julga o pedido improcedente. O outro caso interessante tem a ver com pensão vitalícia. Agora, a DPF 975 Ceará, informativo 1071. E aqui eu quero ir mais além da questão formal, para também abordar a questão material.
Na verdade, é uma lei municipal de Caucaia, Ceará, número 486 de 89, já uma lei pós-constitucional. A pergunta é constitucional uma lei municipal que prevê em relação a viúvas de ex-prefeitos pensão vitalícia? E devo colocar, aqui o STF não inovou, ele reiterou a posição que já havia tomado. E aqui eu quero, conforme já tinha colocado, abordar de modo mais amplo essa questão, em relação ao aspecto formal, mas também em relação ao aspecto material. Primeiro, em relação ao aspecto formal, porque o caso é de ADPF. A DPF é uma ação subsidiária, está previsto na sua lei, é a Lei 9882/99, no artigo 4º, parágrafo 1º. Lá se prevê que não será admissível a DPF se houver outro meio eficaz para sanar o ato lesivo. Ou seja, em controle concreto, não deve haver outro meio tão eficaz quanto. No controle abstrato, que é a hipótese aqui, não pode haver outro meio cabível. Como diria Nelson Hungria, a DPF é um soldado de reserva. Cabe quando não couber outra, ou pelo menos não houver outra igualmente eficaz em comparação para com ela. Aqui, repara, nasce a possibilidade da DPF ser usada nas situações nas quais não havia possibilidade de existência de ação direta, de controle abstrato principal. Duas situações são marcantes. Primeira, lei ou ato normativo pré-constitucional. Segunda, lei ou ato normativo justamente municipal. Primeira hipótese, lei ou ato normativo pré-constitucional. Nunca houve no Brasil ação direta cujo objeto pudesse ser uma lei ou um ato normativo. Repare, quando a questão envolvia recepção, ela chegava ao Supremo Tribunal Federal como recurso, para que no recurso houvesse aferição da recepção ou não de legislação ordinária pré-constitucional. Agora, se o tema for esse, preceito fundamental, caberá também a DPF. Nós temos dois casos importantíssimos no STF acerca disso. A DPF 54 e a DPF 130. A DPF 54, antecipação terapêutica de parto de feto anencéfalo, independentemente de autorização judicial. Qual for o pedido? Que houvesse interpretação conforme a Constituição do Código Penal, artigo 128, tipo penal inclinador do crime de aborto, para que essa hipótese não configurasse crime de aborto. Não havia outra possibilidade de levar a questão ao Supremo que não fosse DPF, como de fato foi levada. O STF, a meu ver, andou muito bem, admitiu esse procedimento. E outro caso, a DPF 130, a lei de imprensa, que é uma lei ordinária anterior à Constituição. Não havia outra possibilidade, até porque é uma norma pré-constitucional, onde o STF entendeu que ela não atendia a princípio da Constituição, desde quase liberdade de expressão de pensamento. Não é hipótese aqui, até porque, repare, a norma é pós-constitucional. Mas aqui nós caímos na outra situação, lei municipal. Não há no Brasil nenhuma ação direta cujo objeto possa ser lei ou ato normativo municipal, pelo menos em relação à Constituição Federal, de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. O objeto é lei ou ato normativo, federal ou estadual. Às vezes distrital, mas nunca municipal. Ação declaratória de constitucionalidade. O objeto só é lei ou ato normativo federal. Ação omissiva. A princípio, nem existe nenhuma norma legal, é uma omissão legislativa. Ação interventiva. O objeto é lei ou ato qualquer estadual ou distrital, mas não municipal. Até porque hoje no Brasil é impossível intervenção federal sobre o município. Resta, então, a possibilidade da DPF, como de fato foi usada. A DPF, ao fim e ao cabo, pressupõe satisfação de duas condições especiais. Primeira, ser uma ação subsidiária. Segundo, preceito, ser fundamental. E esse preceito é fundamental, porque aqui está em jogo a República, que é nosso princípio fundamental brasileiro, nossa forma de governo. Portanto, evidentemente, era cabível nesse caso a DPF, como de fato o STF houve por bem admitir. Então, em relação à admissibilidade, que isto envolve o caráter subsidiário que essa ação tem. Agora, tem uma questão importante ligada a mérito, que é a seguinte: é possível concessão de pensão vitalícia à viúva de ex-prefeito? Qual foi a solução que o STF nos dá? Não. Essa norma é inconstitucional. Isso viola a República. Na República, todos são iguais perante a lei. Na República, há igualdade formal entre as pessoas, diferentemente da monarquia, na qual se poderia haver diferenciação formal entre pessoas, por classes. A República abomina essas distinções. A República admite prerrogativas, mas não aceita privilégios. Isso aqui é um caso de privilégio, não de prerrogativa. É importante fazermos agora a separação. Privilégio é pessoal. Isso confere à pessoa por quem ela é. Por exemplo, títulos nobiliárquicos, marquês, duque, conde, rei. Não se confere a função. E se a pessoa que se trata, a República abomina esse privilégio. Ela abole esses títulos. Outro exemplo estaria aqui. Não há função nenhuma a ser protegida. Se confere a diferenciação pela pessoa que ela é, e em razão de nenhuma função pública desempenhada. Isso aqui é privilégio, portanto, isso é odioso. Isso viola a igualdade, que é a base da República. Daí a sua inconstitucionalidade.
Agora, é bom que se diga que a República não se contrapõe às prerrogativas, pelo contrário, as aceita. Privilégio é pessoal, prerrogativa é funcional. Não se confere à pessoa, mas à função que ela desempenha. Por isso, presume-se constitucional. Como todo ato do poder público tem essa presunção. Por exemplo, foro especial por prerrogativa de função. O foro nunca foi, não é e não será um privilégio. Foro é uma prerrogativa especial. Não se confere o foro à pessoa que o ostenta, mas em respeito à função que ela desempenha. Qualquer democracia do mundo possui foro especial. Certamente não tem com a extensão que nós tínhamos, mas todos possuem algum tipo de foro especial. Foro especial não é privilégio, foro especial é prerrogativa. Nesse caso, a configuração de privilégio, porque a diferenciação irrazoável ligada à pessoa, que é odiosa, por ser contrária à ideia de igualdade formal, que é a base da República. Então, está violado o princípio republicano. Agora, se fosse caso de prerrogativa, poderia ser válida. Não é, mas poderia ter sido. O caso aqui é de privilégio, portanto, seria inconstitucional, por violação frontal ao princípio da República. Outro caso importante tem a ver com pessoas com deficiência. Volto a falar de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 7172 do Rio de Janeiro, informativo 1072, que se discute a lei estadual do Rio de Janeiro, outro caso do Rio de Janeiro, número 9438 de 21. Caso envolve limitação do tratamento de pessoas que possuem deficiência. Aliás, o termo técnico é pessoa com deficiência. Deficiência que pode ser física ou não. E aqui se fala em limitar o tratamento de pessoa com deficiência por lei estadual. Qual é a solução que o STF deu? Outro caso de vício formal, outro caso de incompetência. Nós estamos no caso de competência na assertiva A, também oriundo do Rio de Janeiro, com base no artigo 21, inciso 11. Aqui volta esse caso de competência com base no artigo 22, inciso 1º e inciso 7º. O inciso 7º alude a pessoas com deficiência, o inciso 1º alude a direito civil. Aqui, na verdade, abordamos um contrato privado em pessoas com deficiência e legislação estadual limitando esse tratamento. Isso aqui é manifestamente inconstitucional. Portanto, outro caso de inconstitucionalidade, outro caso do Rio de Janeiro e outro caso de vício formal. Mudando tão somente fundamento. Na alinear o fundamento era o artigo 21, inciso 11, aqui o artigo 22, em dois incisos, o primeiro e o 7º. Ou seja, é legislação sobre direito civil que regula contrato privado de pessoas com deficiência. Deveria ser federal, não poderia ser nunca estadual. Aliás, um detalhe interessante, no artigo 22, parágrafo único, admite delegação da União para o Estado, por lei complementar, que especifique a matéria, que não foi feito aqui. Seria até possível que, em tese, houvesse no futuro legislação federal sobre isso, estadual sobre isso, aliás, melhor dizendo, desde que a União delegasse ao Estado essa possibilidade. Nunca o fez. Para não dizer nunca, já o fez uma vez. Lei Complementar 103 de 2001. Foi um caso no qual a União delegou aos Estados fixação de piso salarial regional. Foi o único caso no qual exerceu essa faculdade do artigo 22, parágrafo único. Piso salarial regional. Questão específica trabalhista, que até lastra no artigo 7º, inciso 5º, com o artigo 22, inciso 1º. Seria possível, como de fato foi, delegar ao Estado essa possibilidade. Não foi feito igual ao procedimento aqui. Seria impossível, então, que não houvesse delegação e que o Estado legislasse acerca disso, como de fato legislou. Daí a sua inconstitucionalidade formal, que o STF houve por bem reconhecer. E o último caso envolve advocacia municipal. Agora um caso de controle concreto incidental. Agravo regimental em agravo recurso extraordinário 873-804 Rio de Janeiro, informativo 1072. Esse caso envolve controle concreto incidental, legitimidade ativa de causa para deflagrá-lo. E aqui a discussão de fundo é exigível ou não a assinatura do prefeito municipal para que sua procuradoria municipal atue em controle concreto incidental. Primeiro, a quem se confere legitimidade ativa de causa para arguir eventualmente uma inconstitucionalidade em controle concreto incidental. A princípio, nós temos 4 legitimados ativos. Primeiro, o demandante. Segundo, o demandado. Terceiro, o terceiro interveniente. E quarto, o Ministério Público. É importante tecer aqui alguns comentários. Primeiro, o demandante. Repare que eu falo demandante, não falo autor, porque é admissível a arguição em qualquer processo, conhecimento ou não. Então, se for processo de conhecimento, autor. Agora, se for de execução, é exequente. Se for cautelar, requerente. Se for condicional, é impetrante. Aquele que formula a demanda, aquele que é o polo ativo da relação jurídica processual. Então, o demandante. Pela igualdade das partes, o outro legitimado é o demandado, que pode ser o réu, executado, requerido ou impetrado. Depende do processo. De conhecimento, réu. De execução, executado. Cautelar, requerido. Condicional, impetrado.
Portanto, as partes, ativo e passivo, demandante, demandado. Outra possibilidade, terceiro interveniente. Pouco importa a forma pela qual se dá a intervenção de terceiros. Terceiro interveniente. E quarta possibilidade, o Ministério Público. Pouco importa a sua qualidade. Fiscal ou parte. Fiscal chamava-se custos leses ou custo iuris. Hoje, Ministério Público, na condição de órgão interveniente, por exemplo, intervindo numa causa que envolve idoso e risco social, ou Ministério Público como órgão agente, outrora dominus litis, ou parte, por exemplo, autor de uma ação civil pública. A princípio, então, a legitimação se confere ao demandante, demandado, terceiro e Ministério Público. Ainda há uma quinta possibilidade. É possível que o tribunal de ofício declare a norma inconstitucional, porque a questão é de ordem pública. Mesmo quem alegue, é possível que o juiz ou o tribunal competente declare de ofício essa norma como norma inconstitucional, que me leva até a afirmar que o CPC, quando nomina esse tema de arguição de inconstitucionalidade, a rigor comete um equívoco. Nem sempre a matéria está arguída. Já pode ser declarada ser arguição. Mas fato é que a arguição se dá pelas partes, pelo terceiro, pelo Ministério Público, e o judiciário declara de ofício quando assim bem entender, porque a questão é de ordem pública. Então aqui eu falo do Estado como demandante ou como demandado, ou eventualmente como terceiro. Até porque não há confusão entre ele e o Ministério Público, mesmo que fosse o Ministério Público do Estado, ou o Poder Judiciário, mesmo que fosse a Justiça do Estado. Então aqui me reporto a possibilidade de ser arguída a questão por parte do Estado, município ou não, como demandante, como demandado, como terceiro interessado. A pergunta é necessário que o chefe do Poder Executivo assine a peça? E aqui se fala, não. Até porque o advogado tem autonomia processual, autua em seu próprio nome. Então, mesmo que não haja assinatura do chefe do Poder Executivo na peça processual, isso não afasta a legitimidade ativa, porque a legitimidade não é ao prefeito e seu município. E a sua advocacia atua em nome do município, como seu representante judicial, com poder para isso. Aliás, é bom lembrar, nem sempre a advocacia municipal está criada por carreira. A Constituição exige que, em relação à União e ao Estado, a AGU e PGEs haja carreira, mas em relação aos municípios, não. É possível que haja carreira, é possível que haja um cargo de comissão, é possível até que haja um contrato administrativo de serviço. Mas fato é que, quando alguém atua em nome do município, atua como seu representante, com vínculo legal ou contratual. Repare, é dispensada a assinatura do chefe do Poder Executivo, porque ele atua em nome do município, não do chefe do seu Poder Executivo. Então, recapitulando, durante o mês de outubro do ano 2022, a meu sentir, nós temos 5 acordos do STF com repercussão direta em tema pertencente ao direito constitucional. Serviço de telecomunicação, resolução do tribunal, pensão vitalícia, pessoas com deficiência e poder do município. Fiz menção, então, a um caso de controle concreto incidental, que foi esse último caso, agravo regimental e agravo recurso extraordinário 873-804 Rio de Janeiro. Fiz menção a 3 casos já em controle do Estado principal de ação direta de inconstitucionalidade, de números respectivamente 7172, 7211 e 7214, 2 oriundas do Rio de Janeiro e uma oriunda do DF, e um caso ainda de EDPF, que é uma ação subsidiária, cuja matéria é um preceito fundamental, a DPF 975 do Ceará, informativo nesse caso 1071. Enfim, amigos e amigas, abordamos brevemente novidades do mês de outubro do ano 2022, como fizemos já no passado, não só abordando a jurisprudência, mas também a legislação, para que nós abordássemos não só as normas abstratas, gerais, mas a forma concreta e individual pelo qual se aplica no Brasil, especialmente por parte do Supremo Tribunal Federal. Enfocamos 3 informativos do STF, de números 1070, 1071 e 1072. Voltaremos no próximo mês de novembro, para que nós possamos abordar temas durante esse mês importante também, para que nós possamos discutir questões levadas à legislação ou jurisprudência. Muito obrigado. Até lá, então. Forte abraço. Valeu.